Olá, estamos de volta com mais uma Amazônia Inovadora. Agradecer a sua presença, você está sempre com a gente no YouTube, no Spotify. Se você não segue a gente, vai lá, clica para não perder novidade. Hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu queria trazer aqui desde a temporada passada, mas aí não deu, não teve agenda, e volta e vai, mas quis o destino que ela viesse aqui hoje, é uma pessoa que eu sou um grande fã, porque eu acompanho o trabalho dela em diversos grupos e também ali pela internet, e me informo também. Minha convidada, ela é professora, ela é comunicadora, é empreendedora, e ela tem uma história sensacional de como isso tudo virou a amálgama que a trouxe aqui. Amanda Mota, por favor, obrigado por você ter vindo, cara. Eu tô feliz de Obrigada, Léo. verdade de você ter Eu vindo, tá? acredito. Porque, você, olha, algumas pessoas que me seguem sabem que eu escrevo para o portal da Amanda, mas a gente não se conhecia Pessoalmente. pessoalmente. Eu É acho que isso é verdade. uma coisa boa do mundo contemporâneo, a capacidade da gente poder interagir com tanta gente e encurtar essa distância, né? Sim. Léo, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter insistido, por você estar me trazendo aqui hoje. Eu também estou muito feliz. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para mim, para o Inove Brasil Portal de Notícias, para você, para este podcast que você vem ancorando e trazendo tanta coisa boa, promovendo também coisas incríveis, maravilhosas da nossa região. Quero expressar essa minha gratidão antes de tudo. Eu estou muito feliz de verdade também. Quero te dizer que estar aqui, para mim, representa muito mais do que estar simplesmente num podcast, né? Ah, eu fico feliz, hein? Elevou o sarrafo da conversa, viu, gente? Elevou, entramos no outro nível, né? Porque assim, como você disse, como você revelou, né, o nosso segredo, apesar da gente já ter uma conexão já de algum tempo, já de meses, não é, É. Léo? A gente, pessoalmente, está tendo a oportunidade de se conhecer, de trocar mais ideias neste momento, né? Então, inclusive, vou revelar mais ainda. Durante este programa que está sendo gravado hoje, é que vamos nos conhecer melhor e vamos conversar sobre coisas que talvez a gente ainda não tenha conversado. O Léo é uma das pessoas que nobremente engrandecem o Inove Brasil Portal de Notícias através da sua produção mensal, de artigo. Ele é um dos nossos articulistas e eu não posso deixar também de dizer que isso realmente é um trabalho muito nobre que vem, mais uma vez, destacando essas potencialidades que você e os nossos articulistas vêm colocando e tendo essa voz, essa vez dentro do Inove Brasil Portal de Notícias, né? Então, assim, isso não pode deixar de ser colocado aqui, tá? Quero dizer que a gente tem como Amazônida um papel grande no sentido de mostrar cada vez mais grandes coisas que têm acontecido aqui. É claro que a gente se orgulha demais com a floresta. Estamos no ano da COP da Floresta, da COP Sim. 30, que será realizada na cidade de Belém, né, nosso estado vizinho aqui do Pará. Mas, para além da floresta, nós temos grandes coisas que são feitas com a floresta, a partir da floresta, na floresta, a exemplo da bioeconomia, a exemplo de outras inovações que estão acontecendo, de outras transformações, a exemplo das pesquisas científicas que estão sendo feitas, que vêm contribuindo aí para o desenvolvimento da humanidade de uma forma geral. Então, tudo isso eu acredito que vai perpassar por aqui ao longo da nossa conversa e outras coisas mais que eu sei que você vai me Vocês perguntar. já perceberam que vai fluir, né, gente? Olha, eu vou deixar aqui, já que ela falou, eu vou deixar o agradecimento aqui em público. Eu acho que a gente sempre tem que ter a oportunidade de agradecer. Uhum, Gente, é muito difícil, de verdade, para quem produz algum tipo de conhecimento tecnicista, ter um espaço para uhum. divulgação. Porque, em geral, o portal, o blog, eles estão interessados em quê? No conteúdo rápido, naquilo que a massa consome. E é tão difícil, às vezes, a gente ter um local para a gente poder colocar nossas ideias e ter um público selecionado. É uma iniciativa que eu acho incrível, de verdade mesmo. Mas Obrigada. vamos começar na curiosidade. Tá bom. Tu é jornalista. Sim, eu sou jornalista de formação, minha graduação, inclusive, é aqui no Amazonas. Eu sou fiz minha graduação na Universidade Federal do Amazonas. eh, Depois eu fiz uma primeira pós-graduação em produção de textos, também na UFAM, língua portuguesa com ênfase em produção textual.
E depois, devido à atividade profissional, necessidade de gerir equipes e tudo, eu sentia muita falta da questão da formação em administração. Aí eu fiz uma nova pós-graduação em gestão de talentos ou gestão de pessoas na UEA. E, por último, eu fiz o meu mestrado em ciências da comunicação, também na UFAM. O projeto do doutorado está aqui dentro do meu coração, mas por causa da empresa, o Inove Brasil Portal de Notícias, ele deu uma paradinha ali, porque você sabe, você está fazendo doutorado, a gente tem que se preparar, não é um trabalho que você faz assim, peraí, vou me inscrever e vou passar, né? A gente tem ali uma produção acadêmica que você precisa desenvolver, as seleções que você precisa participar, não é isso, Léo? E, enfim, é tudo isso. Mas pode voltar, a formação de graduação mesmo é jornalismo. Não, pois é. A gente, assim, quem acompanha a Amanda, que eu vejo muito ela pela internet, assim, né? Aí sempre falando com uma eloquência dos produtos, dos serviços, de tecnologia. E eu falei, ela deve ser engenheiro, alguma coisa assim, mas não, é jornalista. Como foi que tu veio parar no mundo da inovação? Por favor, conta essa história pra gente. Tá bom. Léo, essa história é longa. Vamos Vamos tentar fazer isso de uma forma muito objetiva. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia. Sempre, de verdade. Ainda criança, quando eu assistia os filmes do James Bond, 007, eu via aquelas coisas incríveis que na época eu não sabia, que depois se chamariam celular, internet. Você lembra? Lembro, gente. Lembro. Nos primeiros filmes ele andava com uns troços enormes dentro do carro e ele conseguia se comunicar com outras pessoas. E eu falava, eu quero ter isso, eu quero viver isso, né? E ali hoje, né, eu tenho consciência, ali eu já tinha uma afinidade com essa possibilidade de inovação, com essa possibilidade de tecnologia. O tempo foi passando, a Amanda foi crescendo, a Amanda sempre foi uma pessoa de coração totalmente aberto para aquilo que podia ser útil, agradável e melhorar a minha vida de alguma forma geral. E aí a Amanda foi para o Senac, já adolescente, ali entre 14, 15, 16 anos, e começou a fazer aqueles cursos de MS-DOS, de Windows, né? São os primórdios, a época iboriana, né? Isso, da informática. Exatamente. Eu fiz outros cursos que eu nem me lembro os nomes, que eu acho que realmente nem Ela existe era verde mais, do né? computador, né? Isso, exatamente, né? Eu adorava aquilo, achava incrível. Não tinha computador em casa, então eu ia viver essa experiência dentro do Senac. Hoje, inclusive, sou professora, né, de lá. Eu acho que essa coisa da vivência que você teve que te faz gostar tanto do Ocean. Depois tu vai falar isso pra mim, me passou isso daí, depois, cara. Pode ser. E aí, o que aconteceu? Cheguei lá no final de uma grade de cursos que eu tinha que optar para onde eu iria, né? E eu queria programar. Eu tinha 15 ou 16 anos. E naquela época não existia curso de programação para iniciantes, ou vem aí aprenda a programar do zero. Eu precisava passar numa prova. E pasme, eu nunca passei nessa prova. Eu não sei quantas vezes eu fiz, 1, 2 ou 3, seguramente 2 vezes eu fiz essa prova. E aí, Léo, eu achei que a tecnologia não era para mim. Gente, mas você acredita? Como isso, pois né? Era o que tínhamos para aquele momento. E aí, a Amanda foi olhar para dentro dela mesma e pensar no que a Amanda também tinha de bom ou no que a Amanda gostava de fazer. E a Amanda observou que a Amanda também amava escrever, amava pessoas, amava falar e amava ouvir. E aí eu pensei, por que não jornalismo? E a minha paixão pela tecnologia continuava lá dentro. E lá no jornalismo, eu vou ter oportunidade de contato com o computador, com a câmera fotográfica. Eu vislumbrava a câmera digital naquela época, não tinha, mas eu vislumbrava o contato com a câmera digital e tudo. E assim foi. Eu terminei o ensino médio, fiz o vestibular, não passei de primeira, né? Passei depois. Ingressei no curso de Comunicação Social e Jornalismo, naquela época era o 2º ou 3º curso mais concorrido, perdi apenas para Medicina, porque eram só 20 vagas, não tinha os exames seriados, né, que tinham hoje, e passei com muito orgulho, iniciei meu curso, me graduei, e quando terminei, até contei para ti, né, naquela época a gente se formava para ser jornalista de jornal impresso, jornalista de televisão ou jornalista de rádio, e mais uma vez eu queria tecnologia, e eu fui buscar uma oportunidade em um portal de notícias. E o meu primeiro emprego formal de carteira assinada como jornalista foi na Rede Amazônica, dentro do portal Amazônia. Inclusive, minha gratidão aqui a toda a equipe, doutor Felipe,
pai, que já é falecido, Felipe Júnior. Mais uma vez eu deixo minha gratidão expressa, tive a oportunidade de dizer isso a ele recentemente, porque lá, naquele período que foi entre 2004 e 2005, Léo, a gente já fazia dentro do portal Amazônia, pro AmazonSat, aquelas chamadas que hoje o G1 faz, né? Sim, Olha, estamos aqui na eu lembro redação e disso, tal, e a gente. gente fazia isso. Então foi o meu início, né, de carreira jornalística. Depois eu passei por várias assessorias de comunicação e imprensa, passei por multinacional, trabalhando na área de comunicação estratégica, tive oportunidades também de trabalhar em agências de comunicação, mais futuramente fui correspondente da empresa Brasil de Comunicação, EBC, antiga Radiobras, fui correspondente para a região norte, e foi aí que começou minha conexão com a Amazônia. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as capitais da Amazônia, visitando, fazendo matérias, E a né? EBC A é um EBC serviço incrível, é gente. incrível. Eu era correspondente, né? Então, assim, isso também me trouxe muita agilidade, ou coisas que, inclusive, eu aplico hoje no Inove Brasil, né? E esse olhar para o que é uma notícia, né, de verdade, como você falou, né? Enfim. E aí, depois, entre ali os anos de 2010, 2011, eu fui morar no Piauí por mudança de família. E consegui trabalhar também no portal de notícias da afiliada da Globo lá, tive uma oportunidade. Foi a época que eles estavam trabalhando a implantação do G1 Piauí. Então foi uma oportunidade incrível, entre 2010 e 2012, como eu disse. Então trabalhar nessa implantação do G1 Piauí, nas primeiras ações que culminaram com isso, né? Foi uma experiência extraordinária. E aí depois, voltando a Manaus, por volta de 2012, foi quando eu ingressei na UEA para assumir a assessoria de comunicação, a UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Fiquei nesse trabalho perto de 8 anos. Nesse período, o bichinho do magistério me ferrou. Eu comecei a dar Esse aula. bendito bichinho. Eu comecei a dar aulas de pós-graduação em instituições de ensino superior privadas. E depois deixei a assessoria de comunicação da UEA porque passei no processo seletivo como professora. Hoje sou professora da pós-graduação em gestão e produção de mídias digitais educacionais, que a UEA oferece na modalidade EAD. E também, desde 2019, eu sou professora do Samsung Ocean, que é o centro de capacitação tecnológica da Samsung, mantido no Brasil, e que funciona dentro da Escola de Tecnologia da UEA. Eu tenho muito orgulho, me sinto uma grande abençoada por fazer parte disso, porque os meus colegas professores têm formação na área de tecnologia. Eu sou a única professora da área de comunicação. Estou lá. Eu quero que você fale depois do Ocean, tá? Vamos falar. Estou lá hoje lidando diretamente com empreendedores, com startups, trabalhando com eles sobre pitch, trabalhando com eles sobre marketing digital, sobre inovação. Então é um grande privilégio. Eu estou lá não só para colaborar com o desenvolvimento deles, mas sobretudo aprender com o que esses empreendedores vêm fazendo de uma forma extraordinária aqui na nossa região. Você já meio que desenhou como foi que o Inove surgiu. Parece que é uma coisa que ia acontecer na tua Ele não vida, né? caiu do acaso, né? Não veio do além. Conta pra gente como foi que a ideia do Inove surgiu mesmo. Tá. Como eu disse, eu sempre tive essa relação com a tecnologia, sempre fui uma pessoa sensível, né, atenta a esse tipo de pauta, e como jornalista, eu queria cumprir esse papel de mostrar mais sobre isso. Em 2023, eu já estava, né, no Ocean, como falei, e aí eu fiz um curso de design de produtos digitais, foi um curso de 8 meses, e que tinha que ter como TCC um produto digital. Eu ia para um Demo Day, inclusive, nesse curso, e aí eu tive a brilhante ideia de fazer um site para promoção de conteúdos sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. E ali, né, pesquisando, estudando tudo, eu tive a ideia de criar esse site. Eu tenho 2 grandes amigas jornalistas que estão sempre comigo, conversam comigo diariamente, elas são parceiras aí de vida, de negócios, e estão sempre ali sugerindo também, troquei uma ideia com elas e tudo, e dentro da minha casa nasceu esse nome com elas 2, né? É um nome bom, inclusive, tá? É um nome bom, né? Ele é um vocativo, né? As pessoas perguntam, mas por que Inove? Porque Inove, vem inovar, é um chamamento, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que não Inove Amazônia? Porque eu já nasci querendo ser grande. Cara. Eu concordo. Né? Então eu já queria Brasil, né? Então, beleza, aí eu fui pro Demo Day, o site ele foi ali para ser apresentado como trabalho de conclusão de curso.
E isso foi em março de 2023 e deixei o site no ar, comecei ali a falar para alguns colegas, né, professores, amigos, que o site estava no ar e ali eu ia brincar. A minha ideia inicialmente era brincar, sempre que eu estivesse num evento, eu fazia muito, sempre participei de muitos eventos, tudo que eu estivesse num evento, num curso, num programa, eu ia colocar alguma coisa. E com a ajuda de uma dessas duas amigas, em 22 dias úteis, a gente tinha mais de 50 matérias publicadas. Então, eu já como professora da área de inovação dentro do Ocean, eu pensei, por que não transformar essa brincadeira num negócio? E assim nasceu, né, a empresa Inove Brasil, que tem como, vamos dizer assim, seu carro-chefe este veículo de comunicação, que é o portal de notícias, e que vem crescendo, para minha feliz surpresa, Léo, essa dor que era de não encontrar na região amazônica um veículo de comunicação qualificado para dar notoriedade, para dar vez, para dar voz a esse tipo de conteúdo, não era uma dor só da Amanda. Tinham outras pessoas, tinham pessoas como Sim. você, como outros colegas professores, que também queriam ver isso. Porque o que que a gente encontrava em 2023 aqui? O que eu chamo de varejo do hard news. Então você abre Eu vou anotar, eu vou anotar. o Vai. varejo do hard news, né? O que que é o varejo do hard news? É você abrir um portal de notícias, ou um jornal, ou uma revista, e você ter lá uma notícia de política, de economia, sei lá, enfim, de qualquer outro assunto, e lá pelo meio você encontra uma coisa de inovação, uma coisa de tecnologia. Claro que, né, a evolução da comunicação também nos garante hoje, mas não na Amazônia ainda, pelo menos que eu conheça. Na região sul e sudeste, grandes veículos de comunicação que já são dedicados a esse tipo de conteúdo Sim. também, só tratam disso e tem sim um espaço totalmente dedicado para isso. Mas na Amazônia, lá em 2023, eu não encontrava. Então, quando eu queria saber sobre alguma coisa de inovação, de tecnologia, eu ia lá nos veículos que eu acompanho, que são referência para mim, mas eu encontrava isso do lado de uma notícia de polícia, ou de Sim. política, ou de economia, mas não era bem isso que eu queria. Então, essa oportunidade me instigou muito, me motivou, e aí, como eu disse, a dor não era só minha, e aquilo deslanchou de uma maneira muito rápida, Foi saudável. muito bem aceito pelo ecossistema, né? Foi, E é, foi. e é engraçado, a gente... Porque eu A sou do gente... ecossistema, né? Você contou Exatamente. que você me conheceu dos grupos e É, tudo. a gente, aqui no ecossistema, quem não é de Manaus, a gente tem um ecossistema grande, é dinâmico, mas é carente de comunicação. Eu até teve um convidado que veio aqui, que foi o pessoal da Embrapi. Uhum. E o que a gente ouve falar tanto de Embrapi, né? Faz o É. projeto que eles vão pagar, mas tanto se entrar tanto de dinheiro vai fazer. Gente, é tanta história que se ouve que não é nada. Quando o professor veio aqui e explicou realmente o que era Embrapi, a gente percebe que assim, a falta de comunicação faz as pessoas perderem a oportunidade de conhecer uma coisa que é Sim, simples, fácil, vai lá, leve sua startup e realmente funciona. sim. Ou seja, às vezes a gente no E há ecossistema muita se perde, informação, não é, Léo? informação e desinformação. Também. É, Então, assim, às vezes a gente se perde por falta de informação. é verdade. Eu, Eu concordo. particularmente, eu fico muito feliz de ter, a gente ter um veículo que a gente Sim, consegue direcionado para o que a gente quer. Então, o Inove nasce com essa missão: traduzir a estratégia de comunicação da inovação na Amazônia para determinados players. Mas hoje eu percebo que tem mais coisa lá no Inove, né? Não está só inovação. não, Quais são essas novidades que tem lá hoje? o Inove ele está dedicado à promoção da inovação, tecnologia, empreendedorismo e ciência através do jornalismo. Eu quero aproveitar o teu espaço, o teu canal para dizer para você que é empreendedor, que tem empresa, que tem startup, que o Inove pode ser essa vitrine para você. Tá? Então é muito fácil me achar. Pode chamar a gente pelas redes sociais, né? Tá passando aqui, ó, o Daniel vai Do Inove colocar. Brasil, isso, Tá né? passando bem aqui. Importante dizer, né, que, como está aqui no caractere, que é I de inovação número 9 Brasil, que foi para ajudar no design da marca. Mas então dizer que essa vitrine, ela tá para nos ajudar. Aí alguém pode dizer, meu Deus, mas como é que é isso? Só entra lá se for pago, tem que pagar. Não, gente, tudo é conversado. A gente tem, claro, finalidades comerciais, mas eu não quero botar uma barreira para que você, empreendedor, você, startup, chegue até nós. Eu tenho dito, sabe, Léo, que empreendedor precisa ajudar empreendedor, Concordo. tá? E a inovação na Amazônia tá precisando de ajuda. E essa ajuda tem que nascer daqui.
a gente precisa contribuir mais com isso. E se você está fazendo, está buscando, está desenvolvendo, a gente pode ter nessa vitrine uma grande oportunidade. Eu acredito que essas histórias, como você falou, né, essas matérias, esses artigos que Sim, estão sendo veiculados, publicados pelo Inove Brasil, eles são realmente aí um grande material, um celeiro de oportunidades, ou para usar um termo da inovação, eles revelam que há um oceano azul diante da gente. De novo, a gente está na Amazônia, a gente nasce na Amazônia, eu e o Léo estamos em Manaus, mais especificamente, então o nosso trabalho, né, cotidianamente ele está aqui, não é, Léo? Mas a gente tem feito aí tudo pensando no Brasil, pensando no mundo, porque é isso, esse mundo contemporâneo, ele nos possibilita isso. A gente estava, inclusive, na mesma cidade, conversando sim. somente por, Pro por, WhatsApp, por né, cara? WhatsApp, de uma forma muito prática, muito tranquila e útil, né? Deu Sim. tudo certo até aqui, mas a gente pode ir além, né? E quem não está aqui também tem essa possibilidade de estar conversando com a gente, de estar também participando dessa possibilidade. E a gente tem uma audiência hoje incrivelmente nacional, eu acompanho os dados, né? Faço análise de Olha, dados aí. é verdade, tem sim. Eu escrevo lá pro Inove e eu recebi uma mensagem de uma pessoa de São Paulo Tá, que leu o artigo. eu acredito. Ô, Leonardo, tudo bem? Eu li seu artigo assim, assim, assim. Vamos marcar uma conversa? Legal. Eu, quando eu fui olhar, o telefone era de São Paulo. Eu falei com Sim, a pessoa de São Paulo. sim. Então, assim, gente, é uma grande vitrine. Você que tem, É, falar, menino, você, startup, está começando, procura comunicação. Às vezes é aquela coisinha que falta para é. você ter a visibilidade certa, falar com as pessoas certas. As pessoas saberem que você existe, gente. É verdade. É, eu lembrei com a tua história, né, que uma pessoa daqui, né, do Amazonas, esteve num evento, num país latino, eu não me lembro agora se foi no Chile, eu acho que foi no Chile ou na Colômbia, e era um evento na área de inovação e tecnologia, e a pessoa, e ele estava lá conversando com umas pessoas e tal, e uma pessoa olhou para ele e soube que ele era do Amazonas, e ele disse: Você conhece o Inove Brasil, portal de notícias? Aí ele começou a rir, ele é meu amigo, né? E ele disse: Sim, eu conheço inclusive a fundadora. Você conhece a fundadora do Inove Brasil? Sim, é minha amiga. Aí ele disse: eu gostei de ver esse portal porque eu estava procurando especificamente sobre notícias de jogos na região amazônica e eu achei no Inove Brasil, ele contou. Né? Então, é uma feliz surpresa saber que a gente tem, de novo, encontrado pessoas com as dores como as nossas, né? Sim, Que são dores boas. Eu quero dizer a vocês que falar de dor não é ruim, falar de ambição não é ruim, só que tem que ser uma dor num bom sentido, tem que ser uma ambição no bom sentido, para que a gente possa alcançar. E eu tenho recebido também, eu tenho sido muito procurada por assessorias de imprensa dos mais diversos estados do Brasil, com oferta de pautas sobre questões relacionadas à inovação, à ciência, à tecnologia, ao empreendedorismo, para veiculação no Inove Brasil. E eu sempre pergunto, como você achou o Inove Brasil? E eles falam que o Inove Brasil já caiu ali no radar das grandes assessorias de imprensa do Brasil, sendo um veículo que tem dado espaço, que tem veiculado notícias sobre esses conteúdos. Então, eu me alegro muito. Eu fico até aflita quando eu não estou mais dando conta desse e-mail, né, do e-mail redação@inovebrasil.com.br, mas você pode mandar, porque a gente está fazendo, inclusive, um esforço para dar mais conta desse e-mail, porque realmente tem tido uma grande demanda. Né? Então, de novo, para além do que a gente achava que estava localizado, há uma infinitude, enfim, ou uma amplitude de pessoas, de pautas que estão precisando de espaços qualificados, a exemplo do que o Inove Brasil tem podido oferecer nesses últimos meses. isso é verdade mesmo. O Inove é uma referência. Esses tempos a gente estava esperando o resultado do edital da FAPEAM. Uhum. Aí saiu, alguém falou, ó, já saiu o resultado. Aí então, a gente procura, não entra, olha site. Aí uma colega falou assim, ó, entra no Inove para ver se já saiu. Ou seja, a referência que É, era para procurar era a resposta lá no Inove. é, Eu acho isso engraçado, né? Tu tem um acúmulo de histórias nesse curto período que enriquece demais a é, tua trajetória. é. Como é que tu enxerga esse cenário hoje da comunicação e do empreendedorismo local? Estou falando em específico aqui do campo da inovação. Hoje, como é que está isso daí? A comunidade, ela... A gente deu um passo adiante em relação a algum tempo, que as pessoas eram mais arredias, né? Sim. Mas hoje, como é que tu enxerga esse cenário?
Olha, eu enxergo um cenário duplamente qualificado. Em primeiro lugar, com um grande campo de oportunidades. Em segundo lugar, com desafios. Especificamente com relação à questão da comunicação, eu quero dizer que estamos precisando de mais Amandas. E o que seriam Amandas? Seriam jornalistas ou estudantes de jornalismo que estejam sensíveis, que estejam curiosos, que estejam querendo falar sobre essas pautas. Pasme, não é tão simples encontrar pessoas que escrevam com facilidade ou contem sobre essas coisas de uma forma fluida, de uma forma que alcance, tá? Nem sempre, Léo, talvez para ti seja muito fácil, mas nem sempre falar sobre inteligência artificial ou falar sobre mão robótica ou falar sobre você, por exemplo, os seus artigos trazem termos, trazem assuntos vamos dizer assim, que eu caminho ali com muita tranquilidade, mas às vezes eu penso, será que todo mundo caminha com tranquilidade? Porque eu, como produtora de conteúdo, eu como hoje CEO de um portal de notícias que faz conteúdo sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, às vezes eu tenho dificuldade com a minha própria equipe, no sentido de dizer, ei, vem cá, vamos melhorar isso daqui? Vamos escrever isso aqui, vamos contar isso daqui de uma forma que mais pessoas possam entender? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Então, para mim, sim. Para mim, sim. Eu também quero aproveitar para agradecer à Universidade Federal do Amazonas, que me formou aí, tanto em graduação como em pós-graduação, porque já me permitiu credenciar o Inove Brasil Portal de Notícias como veículo de comunicação apto para receber os estagiários, Olha que legal. que tem nos períodos pares a disciplina de estágio obrigatório. E aí outros veículos de comunicação em Manaus recebem esses estagiários e nós estamos recebendo desde o ano passado. Gente, Tá? que coisa boa. É uma coisa incrível. E a gente tem, eu vislumbro como professora, que a gente também tem um papel de formação, que é um papel de receber esses acadêmicos e formar. O que eu vejo, a gente tem hoje jovens muito habilidosos com a questão da captação audiovisual. Sim. Mas, como eu digo para eles, a raiz nem sempre está no audiovisual. Você precisa, como jornalista, ter uma produção escrita. Você sabe disso, Léo? Sim. Tudo nasce. Nós somos um portal de notícias, não é uma televisão. E mesmo a televisão tem o trabalho de roteirização, tem o trabalho de produção. Então, tudo nasce dessa produção escrita, tá? Então, esse desafio tá posto, tá aqui na mesa. Então, inclusive, eu te convido. Quer experimentar, quer formar, quer tentar? A gente pode bater um papo sobre isso, tá? Mas então eu vejo esses dois desafios. Para além disso, já falando aí para quem está no mercado, para quem já tem startup, para quem tem um negócio, para além disso, a gente precisa qualificar os nossos pitches. Essa comunicação objetiva, intencional, focada em negócios. Muitas vezes, você mesmo falou disso para mim, né? A gente tem muitas empresas, grandes empresas, mas está faltando essa habilidade de comunicar, tá? A gente tem aí, dentro do Ocean, dentro do Sebrae, grande parceiro, grande também instituição que tem contribuído para a formação, para a elevação da qualidade, né, das pessoas que fazem, por exemplo, o Empretec, né? A gente Eu tem fiz Empretec. Ah, você fez? Você é Empreteco? Sou. Parabéns, coisa boa. A UEA, inclusive, esse ano está oferecendo o Empretec para universitários. 50 universitários com bolsa estão fazendo o Empretec com apoio da UEA. Olha que coisa incrível. Incrível, né? Gente, se você quer descobrir se você é do negócio, faz Empretec. Se for, você vai fluir. Se não for, você vai fazer outra coisa da vida. Na gestão do professor André Zogaíbe, nosso atual reitor, e com apoio direto, claro, do professor Antônio Mesquita, que é o nosso diretor da Agência de Inovação da Universidade do Estado do Amazonas, nasceu essa ideia e mais essa iniciativa. Já estão em curso os alunos, os 50 acadêmicos da UEA fazendo o Empretec universitário. Tá? Com o apoio do Sebrae, e isso é uma experiência que eu nem sei se no Brasil já está, já houve, já existiu. Então, assim, a gente não pode deixar de registrar isso, porque a UEA, ela tem sido essa universidade também inovadora, essa universidade que tem feito a diferença dentro da promoção da inovação, da tecnologia, que tem, inclusive, na graduação, disciplinas de empreendedorismo, Léo, dentro da área da saúde, dentro da área das ciências sociais.
tá? Então, isso tem feito a diferença. Então, voltando à tua pergunta, para tentar fechar, eu vejo que a nossa comunicação, ela nunca foi tão imprescindível. E é muito significativo falar disso aqui nesse espaço. Não era inicialmente o objetivo fim deste nosso encontro. Mas eu sempre digo nas minhas disciplinas, tanto de graduação, de pós, como também dentro do Ocean, né, que são cursos livres, gratuitos, abertos aí à comunidade em geral, que falar de comunicação é um privilégio. Porque quem não fez graduação em comunicação, eu não sei se teve essa oportunidade ou se está tendo, de pensar em como ser mais assertivo, em o que você precisa pensar quando você precisa levar uma mensagem, quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo. E dentro do ambiente de negócios, isso é imprescindível. É isso que vai fazer a diria diferença. que é a principal coisa. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo e não souber comunicar, gente. Não, aliás, se você souber comunicar, às vezes a ideia nem é tão boa, a pessoa quer mais saber de você. Né? Então, eu percebo que hoje é uma coisa que a gente tem que educar nesses meninos que estão começando essa trilha da inovação, Sim, empreendedorismo certo e comunicação. E eu fico muito feliz com essa informação que você deu pra gente. Você é, falou do Ocean, eu queria falar do Ocean. sim. Eu acho o Ocean uma iniciativa incrível, cara. Uhum. Eu acho que o Ocean é aquela cereja do bolo para a gente colocar em cima de todo um projeto que acho que pode falar que começou com a Gin lá na UEA, primeiro com a professora Kátia e depois foi mudando. Eu acho que o Ocean é aquela coisa que a gente pode colocar assim, um projeto que é referência para falar que deu certo. Eu acho que se fosse era o Ocean. Explica pra gente, para quem não é de Manaus, não conhece, o que é o Ocean, essa iniciativa? Tá, então o Ocean é um centro de capacitação tecnológica mantido pela multinacional Samsung com recursos da Lei de Informática. O Ocean completou 11 anos esse ano e ele é o único projeto de pesquisa e desenvolvimento do Brasil que tem essa idade, tá? Uau! É. E ele está localizado dentro da Escola Superior de Tecnologia da UEA, aqui em Manaus. Tá na Este, né? Na Este, exatamente. E pelo Ocean, já foram emitidos mais de 105 mil certificados de participação nesses últimos 11 anos. O Ocean oferece todos os meses uma agenda de cursos livres, gratuitos, presenciais e online, dentro de 14 grandes áreas do conhecimento. Então, tem programação, inteligência artificial, UX, experiência do usuário, programação, falei, né? Back-end, front-end, wearables, inteligência artificial também. Nós temos a trilha de empreendedorismo tecnológico inovador, também onde eu ministro aulas, assistente de voz. Então, assim, o que que acontece? É uma oportunidade que você encontra dentro da Universidade do Estado do Amazonas, e a UEA foi muito visionária quando aceitou essa batida de porta, porque esse projeto ele nasceu na sede da Samsung na Coreia. Então, esse projeto já existiu lá, e aí a Samsung teve a ideia de trazer para cá, para o Brasil. E ela procurou algumas instituições no Brasil, e claro que Manaus não estaria de fora, porque a Samsung tem uma fábrica aqui, grande inclusive, né? E na época, o reitor Cleinaldo Costa, ele aceitou esse desafio de estabelecer essa parceria universidade-indústria, né? E desde então, mais do que um projeto de capacitação, tem sido cumprido aí realmente um propósito de desenvolvimento, de capacitação de pessoas que passam pelo Ocean, que passam pela UEA. De novo, ele não é um ambiente só dedicado para universitários da UEA, ele é aberto a todos. Se você entrar no site do Ocean, você vai poder se inscrever para um dos cursos, se você estiver em Manaus, de forma presencial, se você estiver fora, de forma online. Então, são dezenas de cursos oferecidos todos os meses. Então, assim, é um grande privilégio poder fazer parte disso e mais ainda, como Amazônida, saber que isso está acontecendo aqui, tá? Você sabe que não é fácil a gente estar hoje na condição de professor, as tecnologias estão aqui, na palma da nossa mão. Então, ministrar uma aula falando de inovação, falando de tecnologia, é muito desafiador. Então, precisa haver uma diferença para que você tenha ali aquele alunado
atraído, participativo. E eu acho que a diferença é o que a gente está fazendo aqui agora. É você olhar olho no olho e você entender o que que o Léo quer saber, o que que a Amanda pode falar, ou o que que a Amanda pode me oportunizar, o que que o Léo pode me oportunizar. E juntos, num caminho aí, que é um caminho que vai e que vem, né? Que nós dois podemos fazer, a gente fazer uma construção de conhecimento. Não aquele ensino tradicional, sabe? Onde só o professor está passando, passando, passando. Não. Fazer uma construção coletiva. E mais, envolvendo processos de gamificação, envolvendo metodologias ágeis, quando a gente está pensando na construção de projetos. Tudo isso a gente tem essa oportunidade de vivenciar dentro do OSHA e dentro da UEA hoje, né? Como essa universidade empreendedora que tem feito aí uma grande diferença no Pois é, Brasil. eu sou aluno da UEA, eu vejo que a UEA realmente ela é bem diferenciada, não é porque eu sou aluno de lá, mas hoje eu percebo uma mudança Uhum. no comportamento, sobretudo dos alunos. Como é que você enxerga essa nova geração de empreendedores que estão passando por essa trilha, que já conheceram já para cá? Você falou da sua história. Lá fez a prova, não conseguiu, Achava mas que não era não achava que não era. para Hoje tem, tecnologia. tem o Ocean, mas Isso. outras iniciativas. Como é que tu enxerga essa mudança de geração aqui na nossa região? Poxa, eu enxergo de uma forma muito satisfatória. Eu vejo assim, Léo, que há oportunidade para todos. A diferença está em você. O que que você quer? Como que você quer? Aonde você quer chegar? Isso faz toda a diferença, tá? Lá atrás, quando eu contei a minha história, né, lá por 15, 16 anos, eu não tinha um Ocean para bater na porta e dizer: ei, eu quero fazer uma programação para iniciantes, eu não sei programar. Ou eu quero fazer um curso de programação no code ou low code. Eu não tive essa oportunidade. Mas hoje no Ocean, e cada vez mais, a gente tem recebido, inclusive, estudantes do ensino médio batendo na nossa porta, não só com ideias de projetos, mas já com uma startup, sabe? Com uma ideia inovadora em desenvolvimento, participando de programas de inovação para desenvolver tudo isso. Então, é assim, gente, não dá para dizer que Manaus não tem oportunidade. Esquece. Manaus tem muita oportunidade. Eu represento, com toda humildade, né, o maior portal de notícias do Amazonas, não vou nem dizer da Amazônia, vou dizer do Amazonas, sobre inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. O Inove Brasil, ele só trata disso, tá? E a gente ainda precisa de mais jornalistas para escrever sobre tudo que está acontecendo aqui, sobre oportunidades, sobre talentos, sobre financiamentos, sobre oportunidades de fomentos, sobre eventos que estão acontecendo, que aconteceram e que virão. Tá? Então, realmente, eu vejo, de novo, de uma forma muito feliz, porque há um oceano azul. Para quem não conhece o termo, né, ele vem do livro, né, Oceano Azul, do Eric Ries, que mostra que há muita coisa que você pode desenvolver quando você entende que esse oceano azul está diante de você e você pode colocar o seu barco ali para navegar. Cara, eu acho incrível essa. A gente percebe uma mudança muito grande nos últimos anos dentro do ecossistema, né? Uhum. Hoje o ecossistema ele é pujante, ele é grande. A Vânia esteve aqui e ela me falou um dado. Sim. Ela falou, pô, Léo, em Manaus já são mais ou menos 10 a 11 mil pessoas que trabalham dentro do ecossistema de inovação. Então, Manaus é a capital que proporcionalmente mais tem pessoas trabalhando Da dentro. capital da Amazônia? Não, no Brasil. No Brasil? Uau, não tinha esse Proporcionalmente, dado, olha. proporcionalmente Já rende uma matéria. em relação ao número da população, Tá, nós somos a cidade que mais emprega tecnologia. tá. Então a gente percebe uma mudança de comportamento, percebe também que há iniciativas do governo, então teve uma virada muito forte. Mas a gente também vê que as pessoas fora ainda enxergam a Amazônia com uma coisa meio. A palavra não é mística, né? A palavra de verdade é atrasada, né? Tem gente que às vezes fala isso. Como é que tu enxerga a nossa posição hoje em relação ao resto do Brasil? E como é que a gente pode, tu acha que a gente pode melhorar essa imagem que tem? Porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo aqui. Que a gente tem empresas de tecnologia sensacionais, institutos, startups com ideias incríveis, mas eu sei que tudo passa pela comunicação, mas eu vou dividir a pergunta em duas Tá. partes. Por que tu acha que as pessoas ainda têm essa ideia equivocada da gente?
Como é que a gente melhora isso? Então, eu acho que a Amazônia é um ícone mundial, Sim, certo? E a gente tem mais anos se falando de floresta, se falando de rios, né? Do que se falando de startups, do que se falando de tecnologia, tá? E tá tudo bem, ok? Hoje eu tenho meu coração mais calmo diante do que tu colocas para mim, porque eu tenho cumprido o meu papel como jornalista e alcançado pessoas de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, enfim, da Bahia, de outros lugares que eu não alcançaria se o portal Inove Brasil não existisse. Levando esses conteúdos sobre o que está acontecendo aqui. Quero te dizer que há uma grande oportunidade para a Amazônia se mostrar realmente como uma Amazônia que faz inovação e mais, que transforma. Porque a inovação só faz sentido se ela transformar, sim. tá? Se ela transformar, se ela der oportunidade, se ela gerar empregos, ok? Se ela gerar oportunidade de uma forma geral. Eu não sei se você sabe, mas nós temos hoje como presidente da Associação Brasileira de Startups, o Lindomar Góes, que é do Daqui do norte, Amapá, né? e ele é o primeiro presidente amazônida da Associação Brasileira de Startups. Lindomar é um amigo querido, incentivador de todas as horas do empreendedorismo. Inclusive, o Amapá tem feito uma grande diferença no Brasil, com startups, com o trabalho também do Sebrae Amapá, enfim, incentivando, promovendo. E você, se você não sabe, né, já está inclusive no Inove Brasil, Lindomar deu uma entrevista exclusiva para a gente 2 semanas atrás, falando sobre o Pacto Amazônia, o Pacto da Inovação na Amazônia, tá? A Associação Brasileira de Startups começou um trabalho que vai passar por todos os estados da Amazônia, onde todos os estados vão assinar os seus pactos e cada estado vai dizer ali o que é que ela quer ser. Ele quer ser o mais inovador, ele quer se promover, quer promover bioeconomia, tá? E na semana, agora no começo de setembro, foi assinado o primeiro pacto no estado de Roraima, onde foi realizado o Amazon Tech, né, um evento do Sebrae. E em breve eles vão fazer uma ação aqui no Amazonas, vão fazer no Amapá, enfim, em todos os estados. Olha o que a AB Startup está planejando. Ter na Amazônia, nos próximos anos, 10 mil startups. Uau! É, Se você ainda não sabia disso, vai lá, acesse novebrasil.com.br ou nas nossas redes sociais que você vai encontrar a entrevista gravada e também o texto. Então, Léo, o que que acontece? Eu vejo que a gente está diante de uma grande oportunidade. Nunca nós tivemos tantas oportunidades, tendo aí oportunidades de fomento, como você sabe, editais aí das Fundações de Amparo à Pesquisa, editais da Embrapi, da FINEP, tá? Nós estamos em vias de iniciar a construção dos parques tecnológicos da Amazônia, só que em Manaus teremos 3. Tá? Isso vai mudar, eu de verdade, do fundo do meu coração, acredito que isso vai ser uma disrupção, porque a gente vai ter o que os Estados Unidos já têm lá no seu Vale do Silício. A gente vai ter berços, estruturas viáveis, estruturas promotoras de inovação, de tecnologia e de desenvolvimento regional. Então, voltando, a Amazônia ela está diante disso. Isso tudo está acontecendo, isso não vai acontecer não, gente, isso já está acontecendo, tá? Então é isso, a gente tem dentro hoje da AB Startups esse Amazônida, que levou a voz da Amazônia para o eixo sul e sudeste, e que tem rodado o Brasil falando, divulgando, incentivando, tá? E eu acredito que isso realmente não pode ser ignorado. Para além do Lindomar, claro, a gente tem outras pessoas dentro da AB Startups que não são da região amazônica, mas estão ali. Se você entrar em contato, se você pedir apoio, porque eles organizam eventos, eles oferecem cursos online, tá? Você terá esse apoio, a exemplo da vice-presidente, que é a Camila Florentino, a exemplo da CEO da AB Startups, que é a Cláudia Schulz. São pessoas que estão acessíveis a vocês através da AB Startups, através das suas redes sociais e que a gente sabe que a gente pode contar. Porque empreender, eu preciso deixar isso aqui também dito. Empreender não é fácil, é um parto, gente. tá? E depois que o neném nasce, você tem que sustentar. E o sustento de uma criança é cada vez mais desafiador. É verdade.
Mas estão aí também os cursos, as formações, outros empreendedores que pode ajudar. Tem uma frase, Léo, que eu digo todos os dias e quem trabalha comigo no Inove Brasil vai até rir agora quando eu assistir. Vocês já sabem, né? Mas eu tenho que dizer aqui. É de passo em passo que a gente sai do lugar. Eu Então, gostei. Repete aí. de passo em passo a gente sai do lugar. Boa. Quero te dizer que a gente não precisa fazer tudo num dia só. É um dia de cada vez. E a diferença, de novo, está em você, sabendo o que você quer, para onde você vai e como você irá, tá? Tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter agilidade. Às vezes a tomada de decisão precisa ser feita assim e você nem está querendo tomar aquela decisão agora, né? Tem que ter muita fé e esperança. Mas é isso, é uma vida que é feita como outras vidas, né? Como a vida que outras pessoas vivem, que não são aqui de startups, que não são empreendedores, que passa por isso, né? Passa aí pelo que você vai fazer, como você vai fazer, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Eu sempre digo muito isso também em sala de aula, não dá para eu acordar, o que eu vou fazer hoje? Não dá. Porque senão vão fazer por você e vão te colocar onde eu não sei se você quer estar. Então você precisa saber o que você quer, onde você quer estar, como você vai chegar lá. Esses objetivos, eles precisam estar cada vez mais claros. Você falava do Ocean, eu quero te dizer que eu tenho visto cada vez mais jovens querendo empreender, e eu acho isso o máximo. Eu também. Porque não vai ter emprego público para todo mundo. Não. Não vai ter concurso público para todo mundo. E o empreendedorismo é uma via extraordinária. Inclusive, hoje, minhas filhas, que são adolescentes, elas dizem, por que os empresários são tão poderosos? E eu digo, filha, porque às vezes algumas empresas pagam muito melhor do que um concurso público. Não são todas, é verdade, né, Léo? É. Mas quem acertou esse caminho vive hoje feliz, vive bem, tá? E tem aí também feito uma contribuição para a economia local, regional e nacional, tá? O pessoal que me acompanha sabe que eu sou um crítico do Estado, né? Apesar de ser do serviço público, eu acredito que o Estado ele só existe mesmo com a função de arrepiar o bolso do contribuinte e fazer mais nada, né, pela gente. Quem gira a roda, mano, é o empreendedor. É, o empreendedor, sim. Imagina, se não existisse empreendedor, não existia imposto, gente, não existia funcionalismo público. Então, assim, as pessoas têm que parar no Brasil de demonizar o empreendedor. Empreendedor é quem emprega, é quem cria a oportunidade, que faz a coisa acontecer. Hoje, eu tenho um filho pequeno. Tá. Criança. Criança, Ok. tem 4 anos. Hoje, o grande sonho da minha vida, né, a mãe dele é acadêmica também, né? E ela quer que ele siga os passos dela, né? Que é a medicina, Ok. né? E eu, por mim, Que é uma área difícil. mas por mim, nem pensar em fazer faculdade eu quero que meu filho faça. Eu quero, se eu tiver a oportunidade, quando tiver uns 17, 18 anos, quero mandar ele passar uns 2 anos no Vale do Silício, ver o que ele quer fazer e criar alguma coisa. A visão que eu tenho hoje. Mas olha só, precisei passar por tanta coisa para chegar nessa concepção de que hoje eu vejo, né, o mundo é de quem empreende. E eu acho que essa mentalidade hoje está mais forte, né, cara? Tá, com certeza. Ela está muito mais próxima das conversas que a gente tem dentro da universidade, que Sim, antigamente a gente não via esse tipo de coisa, sim. né? Parece que eu li um livro que mudou minha vida, que é O que a Escola Não Ensina, né? Não li o livro. Mas é um livro sensacional. Tá. E hoje eu consigo perceber que há muito mais jovens alinhados com essa ideia do que simplesmente procurar fazer um concurso público. E não tem nada de errado. O cara quer fazer concurso, o cara quer ser CLT, gente, não tem certo e errado. Faz com Sim. paixão, com carinho. É o que eu te falei, o que dedica, você quer, resiliência. né? Onde você quer chegar, né? Mas se você quer, respondendo lá, né, o que a tua filha fala, quer ver a roda do mundo girar e quer ver uma coisa diferente, é um CNPJ, né, papai? E É. quem tem CNPJ, principalmente quem está começando startup, eu quero falar de startup. Vamos Como falar é de que startup. faz para chegar e conversar com vocês? Porque, assim, eu percebo alguns pecados na galera que está começando no mundo das startups, né? Problema de comunicação. A gente não sabe o que essas pessoas fazem. A gente não consegue procurar uma informação para
saber se aquele projeto é sério, se existe, como não existe, como começou. Por isso que eu acho que esse serviço é tão legal do Inove. Como é que quem tem um projeto pode chegar para conversar contigo lá? Inicialmente é pelo e-mail mesmo, né? redação@inovebrasil.com.br, né? Nos procurar por e-mail, né? Ou chamar pelas redes sociais, dá para chamar, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, e a gente vai atender também, tá? Pra gente conversar. Eu quero deixar claro que a gente, infelizmente não é porque você vai procurar que a gente vai noticiar, tem que ser uma notícia mesmo. O Inove Brasil, ele também chegou aonde ele chegou por esse cuidado, Léo, com o padrão jornalístico. Você sabe Sim, disso que precisa ter, né? Uma rede amazônica não chegou onde chegou, um R7 não chegou onde chegou, enfim, uma Bandeirantes não chegou onde chegou porque veiculou qualquer coisa ou de todo jeito. Há que se ter um cuidado, uma curadoria, um padrão jornalístico que vai ser levado em consideração para isso ser noticiado. Agora, isso não invalida, tá? E eu também gostaria de provocar as pessoas que estão nos assistindo para fazer parte dos eventos que a comunidade de inovação e de empreendedorismo tem feito no seu estado. Nós temos no Amazonas a comunidade Jaraqui Valley, que tem feito aí meetups mensais, e esses meetups nos ajudam muito a entender o que está acontecendo, a fazer networking, a encontrar pessoas como a Amanda, como o Léo, tá? Nós temos também no Amapá a comunidade Tucuju Valley, em Roraima a comunidade Buriti Valley, em Rondônia a comunidade Tambaqui Valley, no Pará a comunidade Açaí Valley, enfim, outros estados aí você pode procurar a sua comunidade. Todas elas têm perfil no Instagram. Dá uma olhadinha lá, vê o que é que eles estão fazendo, vê se eles vão fazer algum evento, se você pode participar. Isso ajuda muito. Não dá para você gerar uma roda sozinho. Nós nascemos para ser pessoas que se relacionam, pessoas que sim. conversam. A gente precisa trocar. Claro que a tecnologia nos ajuda a desenrolar um monte de coisas, entre aspas, sozinho. Mas em algum momento você vai precisar dos outros. Eu até digo mais, ninguém faz nada sozinho. As equipes, elas são necessárias. Tá? Em algum momento, se você é empreendedor, claro, você vai viver o teu tempo ali de equipe, mas depois isso precisa crescer, porque senão você não faz. Imagina que você abriu o seu CNPJ, você tem lá uma ideia, tá desenvolvendo tudo, mas depois você precisa prospectar, você precisa desenvolver, você precisa negociar, você precisa atender, você Nem com um precisa ter dia de 60 operação. horas, né? Então não vai dar certo. Então você vai precisar das pessoas, e é por isso que esse network é tão importante. E todo mundo tem um pouquinho para dar e um pouquinho para receber. Né? Então, já que estamos falando também de comunicação, pense, claro, em falar, mas pense também em ouvir. Uma boa comunicação passa também pela escuta ativa. Então, ouça, escute o que a pessoa tem para falar, e aí você elabora também melhor os seus pensamentos, aprendendo com ela e com outras pessoas, para que isso também te ajude dentro desse teu processo de comunicação. Então, isso daí é incrível. Hoje eu vejo, dentro desse processo, que as nossas startups estão num grau de amadurecimento que já caminhou bastante, Sim. muito mesmo. O ambiente hoje está muito mais favorável, mas eu vejo que ainda tem uma trilha para percorrer. Como é que tu enxerga esse futuro hoje aqui na região amazônica? Então, eu enxergo com muito otimismo, enxergo um futuro promissor. De novo, a gente tem uma maturação das startups hoje de forma significativa. Eu mesma participo de programas de formação de startups, sou mentora de startups desde o ano de 2019 e é nítido, é evidente, é inegável para mim que a gente tem startups muito mais maduras, empreendedores que se formaram, empreendedores que estão mais conscientes do que é o seu negócio, tá? Do que é o seu problema, do que é a sua solução, das suas possibilidades de monetização, de como que vão alcançar os clientes, de como que vão crescer, de como eles vão precificar. Isso lá atrás, no comecinho, não estava tão claro. Então, hoje a gente já vê isso. A gente tem várias startups aqui que já estão atendendo nacionalmente. A gente Sim. tem a Faço a Conta, a gente tem uma startup nova que também tem feito um grande trabalho, eu vejo e estou também sempre que posso ajudar, que é a Hoggle, né? E outras startups. Citei as duas aqui, as outras não fiquem com ciúme, por favor, é só porque me veio à mente.
Hoje é sexta-feira, então a gente já está com muita informação na cabeça, mas as duas vieram rapidamente aqui à minha cabeça. Mas tem outras também aqui no Amazonas, e na Amazônia, exemplo da Proesc, que foi uma startup que recebeu um aporte aí, se eu não me engano, uns anos atrás, de 8 milhões de reais, que tem feito grandes coisas aí para nossa região. Então, assim, essas startups, elas não conseguiram o que elas conseguiram porque os seus CEOs têm olhos azuis. Nem olhos azuis eles têm, eles conseguiram porque eles tiveram trabalho, eles tiveram planejamento, sabe? Eles foram atrás das oportunidades. De novo, não é fácil, mas as oportunidades existem. Vocês sabiam que hoje tem mais oportunidades de fomento do que gente fazendo, escrevendo edital, se submetendo propostas aos editais abertos? Tem muita oportunidade, né? E aí tá faltando também pessoal qualificado para escrever projeto, para fazer análise dos editais. Tem isso também, né? Mas, de novo, é oportunidade. Numa situação de crise, vai ter a galera que vai chorar e vai ter a galera que vai vender Vai lenço. vender lenço. Você tá de que lado? Ah, eu adoro essa frase. Eu adoro. Acho que é uma das minhas frases favoritas, sabia? Mas você gravou a minha, né? Gravei. De passo em passo, a gente sai do lugar. Essa é boa também, cara. Eu gostei. Olha, todo mundo que vem aqui, eu peço para deixar uma mensagem. É sempre a mesma pergunta. Que é uma mensagem para aquele menino de 16, 17 anos que está pensando o que vai fazer da vida. Como eu tenho um filho pequeno, hoje em dia eu tenho essa preocupação, sabe? Sim. De como esse grupo mais jovem, que eles enxergam para o futuro e qual conselho você daria para eles. Então, falando naquela câmera ali, eu queria que você desse essa mensagem. Aquele menino que está lá, às vezes pode estar no interior do Amazonas, mas que está precisando daquela centelha de luz assim para iluminar um caminho. O que você diria para ele? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, jovem, que está tendo essa oportunidade de nos ouvir aqui, que o estudo muda a vida de todas as pessoas. Então, estude, tá? Tenha clareza daquilo que você gosta e do que você não gosta de fazer. Se você é jovem, ainda não sabe qual será a sua profissão, pare para pensar se você gosta de computador, como eu, se você gosta de pessoas, se você gosta de hospitais, se você gosta de tecnologia, eu não sei o que você gosta. E para pensar também no que você não gosta. Isso já é um bom caminho para você pensar em profissões. A gente vive num mundo que, infelizmente ou felizmente, precisa de dinheiro para que a gente possa comer, para que a gente possa beber, para que a gente possa viajar, ir no cinema, fazer um passeio de rio, de barco, não sei o que você gosta de fazer. Então, é através do estudo, da formação, que você vai ter essa oportunidade. Eu tenho certeza que você faz bastante uso das redes sociais. E eu não sei se você já ouviu falar de uma palavra chamada algoritmo. Mas eu quero te dizer que o algoritmo, ele pode trabalhar a teu favor. Com isso, eu quero te dizer que você não deve só receber o que a rede social está trazendo para ti. Faz a rede social trabalhar para você. Pensa naquilo que você gosta e naquilo que você não gosta. E pesquisa sobre aquilo. Tem muita coisa incrível no TikTok, você sabia? Muita coisa para você aprender. Muita coisa, muita aula boa dentro do YouTube, dentro do Instagram, mas você precisa protagonizar essa ação e não só ser um receptor. Esses conteúdos não podem descer goela abaixo em você sem você estar consciente disso, tá? Então dá tempo para usar a rede social, dá tempo para estudar, dá tempo para conversar, dá tempo para dormir, para rir, para brincar, para tomar banho de rio, de piscina, não sei o que você gosta, dá tempo de tudo isso, mas de novo, tendo consciência daquilo que você quer, tá bom? Te desejo aí muito boa sorte na tua caminhada. Cara, eu gostei. Olha, esse daí eu vou transcrever, porque foi uma coisa que eu realmente não tinha parado pra pensar. A gente só pensa muito no que gosta, mas não pensa no que não gosta, Tem que né? pensar no que não gosta. Olha, Tem que pensar. Eu até digo para minhas filhas, às vezes, não sei o que eu vou fazer e tal. Eu digo, e o que você não quer fazer? Porque isso é importante também, tá? claro. Quando a gente pensa em futuro, né, em profissão, Imagina a pessoa que quer ser médica, mas não gosta de trabalhar à noite. Ou a pessoa quer ser médica e não gosta de... Ela vai ter que estudar anatomia, ela vai ter que ver sangue, ela vai ter que ver cadáveres, ela vai ter que estudar o corpo humano.
né? É, Então é preciso, né? às vezes o óbvio tem que ser dito, né, cara? Sim, mas o óbvio precisa ser dito. E eu vou até usar uma frase também das aulas de comunicação corporativa. O que não foi dito não está comunicado. Então não é porque não é porque você acha que a pessoa sabe que você não vai verbalizar. Ponto crucial da comunicação é o que você quer que a pessoa se lembre quando você terminar de falar. É isso, foco no principal, tá? Não acha que se você falou e a pessoa não entendeu, o problema é da pessoa. Não é, o problema é teu, porque você é responsável pelo aquilo que você está passando. Então, o óbvio precisa ser dito sim, ok? E tá tudo certo se você tiver paz no teu coração com relação a isso. E, de novo, entendendo que a comunicação é um processo que leva em consideração você que está aí, está nos acompanhando. Tá? A gente constrói esse sentido juntos. Agora, claro, eu que estou neste momento falando, estou usando aí da melhor forma possível de palavras, de um tom de voz que vai colaborar para o processo de compreensão de vocês. Mas eu tenho intencionalidade naquilo que eu estou falando. E isso é nítido, precisa ser nítido para vocês e para mim também. Olha, hoje, então, a gente teve a oportunidade de conversar com a Amanda. Eu realmente fiquei muito feliz dela ter vindo. Vocês perceberam que ela é um espetáculo à parte, né? Ela Obrigada. fala, ela desenrola. E eu tinha pensado em conversar tanta coisa, mas foi tão legal ouvir a Amanda falar, porque ela fala com alegria, com paixão, né, cara? Eu fico Com feliz, propósito. com propósito. E eu É. fico muito feliz, porque o nosso ecossistema, ele realmente carece Uhum. desse espaço. A gente carece realmente muito grande. Eu acho que existem alguns espaços, o podcast é um, o portal é outro, mas a gente precisa realmente que as pessoas saibam o que acontece e as Sim, oportunidades que tem. Por sim. isso eu realmente fiquei muito feliz de você ter vindo. Eu espero demais que a gente tenha outras oportunidades para conversar, você Uhum. vir, trazer outras histórias. Tem muito assunto, eu acho que a gente ainda podia passar horas Com certeza, conversando. eu não tenho nenhuma dúvida. E eu quero te convidar para quando Sim, você tiver alguma novidade, tá, você voltar aqui com a gente para a gente poder trocar essa ideia de novo, que para mim foi sensacional. Tá bom? tá bem. Mano, muito obrigado de verdade por você ter vindo. Pessoal que está em casa, se esse conteúdo foi bom para você, não esquece de compartilhar quem você gosta. Segue a gente nas redes sociais, tá ok? Vai lá no Spotify, no YouTube também, já deixa o sininho ligado para você acompanhar todas as nossas novidades e a gente se encontra no próximo episódio do Amazônia Inovadora. Tchau, tchau.